Olá pessoal, vou dar início agora à terceira e última parte do estudo da introdução das revelações de Daniel. Você que já acompanhou aí a primeira parte, a segunda, né, do capítulo 2, também do capítulo 7, agora nós vamos entrar no capítulo 8, onde nós vamos fazer aí a última parte dessa introdução e outros estudos que eu estou ainda terminando. Eu vou postar no canal em breve, acompanhe, se inscreva no canal, curta os vídeos, que eu vou postar ainda alguns outros vídeos, né, de estudos, e mande sua pergunta, faça seu comentário, dê sua sugestão de estudo também, que eu vou aprontando os estudos de acordo com o pedido dos irmãos que forem se inscrevendo no canal e curtindo os vídeos. Vamos dar início então ao nosso último capítulo, capítulo 8 desse estudo. E nós vamos falar do capítulo 8, que aponta aqui para uma visão, né, lembrando para aqueles que estão acompanhando, quem acompanhou a parte 2, sabe dessas linhas, o significado dessas linhas que eu tracei, que é um paralelo com as visões anteriores do profeta Daniel. E no capítulo 8 ele tem a visão do carneiro com 2 chifres, e no verso 3 ele faz um registro do que ele consegue entender, o que significa os chifres. Ele relata o que ele vê na visão dele, né? Mais uma vez a gente faz o comentário de que não está ali por acaso. E o texto diz assim: os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Dentro dessas linhas que nós traçamos o paralelo, você pode enxergar que tem o urso e tem o peito e braços de prata. Os 2 chifres estão relacionados aos 2 braços. E mais uma vez eu vou dizer aquela frase que eu já tinha dito nos vídeos anteriores, né? A profecia se torna história, e a história é o relato fiel da profecia. Então, os 2 chifres são os 2 braços, o Império Medo e Persa. Um era mais alto que o outro. Esse, que era mais alto que o outro, é o Império Persa. E o mais alto subiu por último. Ou seja, o Império Persa, ele surgiu e cresceu mais do que o Império Medo. Só que ele veio por último. E é por isso que está escrito nessa ordem, Medo-Persa. Porque o Medo veio primeiro e o Império Persa veio após o Império Medo. E é por isso que a Bíblia registra como Império Medo-Persa, não está por acaso. Então, você achar que é uma coincidência o texto, você acaba não tendo um foco mais voltado para o estudo profético, com esse entendimento de padrão profético. Então, fica muito claro esse paralelo entre os 2 chifres e o braço, os 2 braços. Um lado levantado do urso, né, você consegue enxergar aqui, né, dentro do traçado que nós estamos acompanhando, e também você vê que é uma ligação, há um padrão profético sendo seguido. E Daniel, como profeta, ele consegue enxergar isso. E a visão vai sendo mostrada para ele e ele consegue compreender de maneira muito simples, muito tranquila. Você consegue entender isso pelos textos, não há nenhuma dificuldade de compreensão. E o próprio texto, ele se desvenda para Daniel, né? A visão que ele teve mostra isso de maneira muito simples. Então você consegue traçar esse paralelo. Nosso objetivo é mostrar que há uma ligação e há um acréscimo de informação. É essa visão que você tem que ter. Você tem os 2 chifres, um mais alto que o outro, e você vê o urso com um lado levantado. Na visão, você vê os 2 braços sendo ligados pelo peito, que é a união de 2 impérios, sendo que um é mais forte do que o outro e acaba se sobressaindo. Então, a gente consegue ver isso. Eu vou dar um destaque aqui na figura, né? Um chifre maior do que o outro, e o mais alto subiu por último. Então, você enxerga isso claramente nesse padrão profético. E você consegue fazer essa ligação de maneira muito simples. E no capítulo 8 também tem uma segunda visão,
que é um bode peludo com um chifre entre os olhos. E aí tem o verso 8 e 9 explicando, né, o que é esse chifre, quem é esse chifre. Aquele grande chifre foi quebrado, subiram 4 também insígnias para os 4 ventos do céu, ou seja, essa expressão ventos dos 4 ventos é uma expressão que a gente vai usar muito mais para frente, é uma expressão muito ligada a juízo, né? Esse número 4, ele também tem algo muito forte dentro da Bíblia. A numerologia bíblica também tem isso. 4 ventos é muito ligado a juízo, né? Nós vemos isso no Apocalipse também. Não vou citar aqui o que tem relação ao Apocalipse, que o nosso propósito não é esse por enquanto, né? Por enquanto é só dar essa introdução para que a gente consiga fazer a ligação profética e a gente consiga, posteriormente, estudando o Apocalipse, compreender essa simbologia, o que é simbólico, o que não é simbólico, o que é literal e o que não é literal. De um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente, para a terra formosa. Então eu vou botar mais uma ilustração aqui, para você ver. Daquele bode peludo, o chifre quebrou. O chifre grande quebrou. E deles subiram 4 novos chifres. E esses 4 chifres, nós já falamos que é a mesma visão do leopardo. Olha só como é que há uma ligação, né? 4 cabeças, 4 chifres. Você vai tendo uma ligação. Só que tem um acréscimo nessa visão. O leopardo com 4 cabeças, a visão para ali. Só lhe diz que foi dado domínio. Mas para esse bode com 4 chifres, acrescenta mais informação. Então, assim, é esse padrão profético que eu quero que você consiga entender. Que existe essa ligação, em que a visão acontece novamente para explicar a mesma coisa e ela tem um acréscimo de informação. E até uma informação que não tinha na visão anterior. Porque na visão anterior do capítulo 2, nós não temos essa informação de que sairiam 4. Apenas ela se divide em duas coxas de bronze, ou seja, nós sabemos que vai haver uma divisão em 2 partes, que é o Ocidente e o Oriente. O domínio grego ele se divide no Oriente e no Ocidente. No Ocidente com Cassandro e Lisímaco, mais com Cassandro do que com Lisímaco, e no Oriente com Seleuco e Ptolomeu. Então essa divisão de Oriente e Ocidente, ela se dá nas coxas de bronze, que é importante você compreender isso. Mas você não tem essa visão dos 4 poderes até você ter a visão do leopardo. E ela é confirmada na visão do bode peludo. E esses 4 chifres, que são as 4 cabeças lá do leopardo, que são os 4 generais de Alexandre. Vou voltar aqui para que você entenda melhor naquele mapa, que nós já falamos no estudo anterior, mas eu acho que vale a pena mostrar aqui. Você vê nessa posição aqui o Ocidente, representando o Ocidente. E nessa posição aqui, representando o Oriente. Então você tem Seleuco e Ptolomeu e Cassandro e Lisímaco. E quando o Alexandre o Grande morre, o império se divide em 4. Daí você tem as 4 cabeças e os 4 chifres do bode. Nós vamos voltar nesse mapa aqui, só para ilustrar as 4 cabeças e os 4 chifres. Mas essa informação que tem das 4 cabeças, ela tem um acréscimo na visão do bode, dos 4 chifres. E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente, para a terra formosa. Então você vê que de um deles sai um chifrezinho, chifre muito pequeno. E essa informação, ela traz um acréscimo. É uma informação acrescentando
mais uma informação ao padrão profético. Então, há uma repetição e um acréscimo. É como se fosse degraus, né? Nós que estudamos o livro de Salmos, temos lá cânticos de degraus. Então, esse é o padrão profético. É o estilo literário profético, né? De repetição e aumento de informação, para que você consiga fixar o que foi lhe dito, lhe ensinado. E esse chifre, né, ele sai de um deles e ele cresce. E quando ele cresce para o sul e para o oriente e para a Terra Formosa. Então, de quem está falando? Está falando de um homem chamado Antíoco Epifânio. E esse homem, ele é o primeiro protótipo do anticristo, em que ele de fato traz o espírito do anticristo em execução da sua obra maligna. Então, essa informação ela acaba sendo, além de ser um acréscimo, ela acaba sendo uma informação dada a Daniel e com uma riqueza de detalhes tão grande que a gente não vai entrar aqui nesse assunto, porque é um motivo para um outro vídeo. Eu vou fazer um estudo, já estou até adiantando esse estudo sobre o anticristo. Vou postar um vídeo também sobre o perfil do anticristo, como identificar essas falsas informações que estão circulando por aí. Então, eu vou postar um vídeo dentro em breve falando sobre isso, e você vai conseguir compreender, e você mesmo vai conseguir identificar se está dentro do padrão ou não, se esse que estão dizendo que é o anticristo, quem não é, esse que é o anticristo. Então você vai conseguir identificar através do texto bíblico. Se encaixar no texto bíblico, ele é um forte candidato ao anticristo. Se não se encaixar no texto bíblico, você mesmo vai identificar, olha, isso daí não tem nem como, nem condições. E a maioria não se encaixa. Se você olhar para apenas um verso da Bíblia, você já vê que você corta 99% dos candidatos a anticristo. Então, 99% dos candidatos a anticristo que andam por aí se candidatando ou sendo candidatados, acabam sendo cortados por apenas um verso. Eu vou te mostrar isso depois no outro vídeo. Mas Antíoco Epifânio, ele foi aí um protótipo quase inigualável do anticristo. Eu vou voltar aqui no mapa, como eu tinha dito que a gente voltaria, para mostrar para você que ele é descendente de Seleuco, um dos generais. Depois que eles morreram, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco, surgiu Antíoco Epifânio. E Antíoco Epifânio, ele fez um acordo com os judeus, igualzinho está no Apocalipse, um acordo, e ele quebrou o acordo, e ele colocou no templo dos judeus a imagem de Zeus, sacrificou porcos no altar. Então ele foi a abominação da desolação. E Jesus cita esse texto da abominação da desolação, falando da grande tribulação. Então, ele domina a Síria. Você já ouviu falar da Síria? Está nos noticiários aí, a Síria. Então, se você não está atento ao padrão profético, a Síria está dominando os noticiários. Então, é um sinal de que está acontecendo alguma coisa. Está acontecendo alguma coisa. Nós estamos vivendo aí os últimos dias da igreja na face da terra. Então, você pode aí acompanhar nos noticiários o que está acontecendo. E se você olhar aqui para esse mapa e você estiver reconhecendo alguma informação que você está vendo nos noticiários, não, saiba que não é coincidência. O período já está se findando, nós estamos aí nos últimos momentos mesmo, e está para acontecer aí o arrebatamento da igreja. Fique ligado com Deus. Nós vamos voltando aqui para a tela, né, a outra tela, para que você termine o nosso acompanhamento. Eu quero dizer para você que acompanhou o estudo, nós já
fechamos aqui a terceira parte. Quero te dizer que nós estamos preparando mais um estudo e nós vamos fazer a divisão da cabeça, do peito e braços, o ventre e a coxa, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. Então, acompanhe, se inscreva no canal, que você vai acompanhar esse estudo com maior facilidade, tendo visto aqui nessa introdução desses 3 capítulos, você já pode fazer aí uma análise melhor, acrescentar o seu próprio estudo, e mande sua pergunta, mande seu comentário, se inscreva no canal e curta o vídeo. Obrigado e um abração a todos.